pessoal! Nesse vídeo eu quero trazer algumas informações gerais sobre teletrabalho, né? A gente sabe que é uma modalidade um pouquinho nova de trabalho, então muitas dúvidas estão surgindo. Então eu vou trazer algumas informações gerais para a gente entender como é que funciona, quais são as regrinhas dessa modalidade. Vem comigo no vídeo para descobrir mais sobre esse assunto. Teletrabalho, então trabalho remoto é uma modalidade de trabalho nova, um pouquinho diferente. Então, para a gente entender primeiro como é que funciona, para a gente entender quais são as regras, é importante que a gente pense o que é o teletrabalho, o que é o trabalho remoto. Com a pandemia, principalmente, a gente viu a necessidade desse trabalho num formato diferenciado, né? A gente tem o costume de ter um trabalho fixo, presencial, mais rígido, né? Realmente ali com pouca flexibilidade. E o trabalho remoto, o trabalho nessa modalidade diferenciada, ele veio trazer um pouco mais essa abertura e se mostrar um pouco mais flexível, né? Foi uma das soluções que foi muito utilizada na pandemia para que as empresas não parassem completamente o seu serviço. E aí foi visto que realmente há a possibilidade de várias e várias empresas, de vários ramos e setores diferentes, de implementar esse sistema de trabalho que ele funcionava muito bem, inclusive era benéfico tanto para a empresa, muitas vezes para reduzir custos, quanto para o próprio funcionário, né? Que tem um pouco mais de conforto, evita a questão do deslocamento. Às vezes em grandes cidades, pessoas perdem muito tempo durante um dia se deslocando até o ambiente de trabalho. Então, há vários benefícios tanto para a empresa quanto o empregado nessa modalidade de trabalho. Então, o teletrabalho ou o trabalho remoto nada mais é do que um trabalho que é executado fora das dependências físicas da empresa, né? E muitas vezes com o auxílio de meios tecnológicos para possibilitar que esse trabalho aconteça. Então, como eu falei, fora das dependências físicas da empresa. E aí já surge muitas vezes a primeira dúvida, né? E se eu tiver, então, por exemplo, uma reunião semanal dentro da empresa, já fica descaracterizado esse meu trabalho remoto? Eu já estou, então, executando um trabalho normal, seguindo aqueles parâmetros, aquelas regras normais do trabalho? Nada disso, pessoal. Se houver momentos esporádicos em que, de fato, aquele funcionário vá até a empresa, às vezes executar algum trabalho específico, presencial, participar de alguma reunião pontual presencial, ou às vezes até uma reunião com certa frequência, por exemplo, uma vez por semana, não tem problema nenhum. O trabalho, ele continua sendo de uma maneira majoritária telepresencial, remoto, então o regime de trabalho continua sendo o mesmo. Idas esporádicas, né, idas eventuais à empresa de maneira presencial não são um problema. Pelo contrário, muitas vezes algumas reuniões precisam de fato ser presenciais, alguns assuntos precisam ser resolvidos de maneira presencial, então pontualmente pode acontecer sim desse funcionário se deslocar até o ambiente físico da empresa para resolver alguma situação do trabalho e não tem problema nenhum nisso. Uma outra característica bem bacana desse contrato de trabalho é que ele também possibilita a existência de estagiários e aprendizes. A gente sabe que um contrato normal, CLT, né, que não seja nesse modelo de teletrabalho, ele possibilita justamente estágios, jovem aprendiz e o teletrabalho também. Então é justamente uma modalidade um pouco mais flexível, mais abrangente, que não poderia de maneira alguma deixar de fora, por exemplo, os estagiários e os jovens aprendizes, né? Então ele possibilita também esse regime também possibilita o trabalho para essas pessoas. Outra coisa interessante também do teletrabalho é que a CLT ela não obriga que haja um controle de horário para essas pessoas. Então, o funcionário, em teoria, ele não tem direito às horas extras. Já que não há um controle de horário, não há o direito às horas extras. Entretanto, se a empresa realmente fizer o controle de horário, aí essa pessoa que está em regime de teletrabalho tem o direito de receber as horas extras. Então é muito importante a gente estar atento nesses detalhes aqui que eu falei. A regra padrão é de fato não existir um controle de horário. Então essa pessoa não vai ter direito de receber as horas extras. Porém, a partir do momento em que passa a existir esse controle, por exemplo, a partir do momento em que a empresa explicitamente fala, olha, o seu login e o seu logoff aqui nesse sistema vai representar o período em que você está trabalhando. A gente precisa, inclusive, que você faça o login e o logout no momento de intervalo. Isso é para controlar o seu horário de trabalho. A partir desse momento, esse funcionário
passa sim a ter direito de horas extras, caso ele extrapole a jornada para a qual ele foi contratado. Outra questão aqui que a gente viu também surgir de dúvida com relação ao teletrabalho são os materiais, tá? Primeiro de tudo, uma coisa que a gente não pode confundir, o fornecimento de algum material que seja necessário para executar o teletrabalho não é salário. Salário é outra coisa, o fornecimento desses materiais para possibilitar que o trabalho aconteça não é salário. E justamente como é que vai funcionar o fornecimento, né? Quem que vai arcar com os custos desse material? A lei fala que é justamente uma situação que precisa ser conversada entre empregado e empresa. Por quê? Porque muitas vezes aquele empregado, como já está acostumado com um regime de teletrabalho, ou às vezes, né, já faz parte da sua rotina, ele já tem um computador para executar o trabalho, já tem uma mesa e uma cadeira que seja ergonomicamente correta, então precisa fornecer algumas peças? Sim, precisa, mas talvez não todas elas, então é muito importante que haja a conversa entre patrão e empregado para a gente chegar numa conclusão do que é necessário e qual vai ser a melhor maneira de fornecer, quem que vai ajudar com um auxílio, né, dar um auxílio nesses custos que a pessoa pode ter em razão dessa modalidade de trabalho. Então é necessário conversa nesse momento para definir como é que vão ficar os custos desse teletrabalho. Outra situação também que é importante é a troca, né? Muitas vezes o pessoal, o trabalhador, ele já começou num regime de teletrabalho. E aí, se ele for mudar para o presencial, como é que funciona? Quando ele já começa num regime de teletrabalho e ele vai modificar para o presencial, isso pode acontecer não de maneira acordada entre patrão e empresa, mas sim de maneira impositiva pela empresa. Então, o que eu quero dizer com isso? Para trocar de teletrabalho para trabalho físico, a empresa pode exigir, né, e aí ela dá um prazo mínimo de 15 dias para que o funcionário realmente consiga se adaptar a essa mudança e passe a trabalhar de maneira fixa no presencial. Agora, a troca no sentido oposto, aí é negociada entre patrão e empresa também. Então, por exemplo, se o funcionário ele trabalha físico e ele vai adotar o regime de teletrabalho, né, de home office, aí essa troca precisa ser negociada entre patrão e empresa. Vai haver um momento em que eles vão sentar, vão conversar e eles vão definir justamente a partir de que momento aquele funcionário vai trocar o regime de trabalho para se enquadrar no regime de teletrabalho e então trabalhar sempre de casa, executar suas atividades fora do ambiente físico da empresa. Por fim, é importante eu também falar aqui no vídeo, como eu já falei um pouquinho no começo, brevemente, que essa modalidade de trabalho é nova, mas também é muito interessante, né? Tanto para a empresa quanto para o empregado, mas para alguns empregados talvez mais interessante ainda. Por exemplo, pessoas com muito problema de deslocamento, às vezes moram numa cidade muito caótica, né, com trânsito caótico, o teletrabalho pode ser uma excelente oportunidade para reduzir essa questão do tempo de deslocamento, né? Pessoas, às vezes mães com filhos, quando o filho está pequeno, é interessante que a mãe esteja mais próxima para ter uma educação, né? Então, o regime de teletrabalho, ele pode sim ser muito interessante para essa mãe. Outras pessoas também que podem se beneficiar são pessoas deficientes. A gente sabe que às vezes há uma dificuldade de locomoção, então essa modalidade de trabalho também pode ser muito interessante para essas pessoas. Trouxe aqui alguns exemplos, mas ainda assim há uma infinidade de benefícios, tanto para a empresa quanto para o empregado, que adotem esse regime aqui de teletrabalho. Então é interessante a gente conhecer um pouquinho mais das regrinhas, para a gente entender como funciona e se é interessante, se é viável para o seu caso, como eu falei, para mudar de um trabalho físico para um trabalho em home office, telepresencial, em teletrabalho, é possível fazer através de conversa entre patrão e empresa. Então, se você identificou no vídeo aqui que é uma modalidade interessante para você, cabe ter essa conversa às vezes com o seu patrão, trazer a sugestão para vocês chegarem num consenso e realmente ver se é benéfico para a sua profissão, para o seu trabalho, executar ele em modalidade de teletrabalho e passar de fato a adotar essa modalidade, executá-la dessa maneira, às vezes um período de teste para ver como é que vai ser, tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, curtam, comentem com os seus colegas, compartilhem também e se inscrevam aqui no nosso canal, ativem as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos. Outra coisa, tem um link também aqui embaixo para fazer contato conosco, então se alguém sentir a necessidade de tirar dúvidas, é só apertar no link aqui embaixo, tá ok? Muito obrigada, pessoal, até o próximo vídeo.